Será que os quadrinhos digitais seriam a solução para o problema de distribuição que nós enfrentamos no Brasil hoje? Será que se existisse uma plataforma digital facilitaria o acesso das pessoas aos quadrinhos? Que preço, de repente, eu sei lá, né, poderia ser possível se praticar num tipo de plataforma assim, pensando especificamente em Marvel e DC? Eis a questão. Bom, eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi e hoje é dia do bate-papo quadrinístico. Atualmente, uma das coisas que tem preocupado e bastante, no caso, os consumidores de livros, né, no Brasil, não só de quadrinhos, obviamente, mas os consumidores de livro em si, é justamente essa questão que tem envolvido aí a crise editorial, né? A gente sabe que a Saraiva tem uma dívida gigantesca que vai demorar muito tempo para poder ser paga e até mesmo começar a ser paga. Por causa disso, a gente sabe que ela não tem mais recebido produtos da Mitos, né? A Mitos informou via internet que não ia mais enviar os seus produtos para a Saraiva, justamente por causa de problemas aí com falta de pagamento. Não só isso, isso já tem acontecido já há alguns meses, né? Não é uma coisa que começou ontem, né? De acordo com a própria Mitos, já tem coisa de mais ou menos uns 4 meses que isso não acontece. Um outro elemento que aconteceu recentemente é o fato da JBC não distribuir mais os seus materiais em banca, mas especificamente em lojas online. Por que ela fez isso? Por quanto da vendagem baixa em banca, por quanto dos donos de banca. Não é nada disso. Na verdade, o que tem acontecido é que a própria distribuidora, no caso, não tem feito os repasses para a editora. Nesse caso, não tem como se trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque você envia o produto, na hora de receber você não recebe. Mas não recebe por quê? Porque a própria distribuidora não tem cumprido seu papel, não tem honrado seus compromissos em relação aos pagamentos que precisa efetuar junto às editoras, ou seja, repassar a elas aquilo que lhes é de direito. Também sabemos que por causa de tantas coisas assim, né, as bancas têm passado por determinados problemas e a Panini, no caso, ano passado, mudou o seu sistema de distribuição, alegando que isso facilitaria a distribuição e teria os seus quadrinhos em outros locais de uma forma um pouco mais acessível. Só que, por exemplo, para mim aqui no Mato Grosso do Sul isso não ajudou foi absolutamente nada. Desde que eles pararam de fazer a distribuição, não chegou quadrinho nenhum mais aqui na banca, aqui na cidade. Não só isso, isso também tem preocupado muito o dono da própria banca. Por quê? Porque além de não chegar mais os quadrinhos, né, tem todo esse problema com a editora Abril. Então ele está bem preocupado e tende, se nada não apontar nenhum sinal de melhora, ele tende a fechar a própria banca, o que também é muito ruim. Então a gente tem visto essas coisas acontecerem. E são resultados de N fatores, né? Não só, obviamente, uma questão que muitas vezes a gente coloca a culpa a quem coloca a culpa na Amazon ou qualquer coisa desse tipo, mas o fato é que, diante das muitas transformações que ocorreram, houve uma letargia de muita gente em se adaptar a essas transformações, e não só isso, os próprios problemas econômicos do Brasil também têm contribuído para muita coisa ruim estar acontecendo. Diante dessas coisas todas, o que muita gente tem falado é de quadrinhos digitais, né? Ora, talvez quadrinhos digitais sejam a solução para o problema. Que problema? O problema da distribuição no Brasil, né? Por quê? Porque daí se tem lá os quadrinhos para o cara comprar em formato digital, ele compra o gibi e ele vai ter o gibi. Ou quem sabe, né, nos comentários aqui do Eu Leio Gibi, algumas pessoas sugeriram, inclusive, né, de repente, quem sabe ter uma plataforma digital de quadrinhos, né? A gente sabe que tem a Social Comics, que é uma plataforma digital de quadrinhos, mas lá não tem Marvel e DC. E a ideia seria uma plataforma digital com Marvel e DC. E nesse caso, né, quem sabe a Panini não poderia criar essa plataforma. Mas a grande questão disso tudo, né, envolveria, obviamente, quanto que isso custaria por mês para as pessoas, mas não resolve o problema de distribuição, gente. Tá? Isso resolve o problema de acessibilidade. Tá? Isso resolve, né? Por quê? Porque a pessoa terá acesso por meio do produto digital, seja vendido individualmente, seja ele vendido num pacote de assinatura, onde você vai ter acesso a esses quadrinhos por meio dessa plataforma, como se fosse uma Netflix da Marvel e da DC.
Nesse caso, sim, nós teríamos resolvido esse problema de acessibilidade, mas nós não temos resolvido com isso o problema específico, que é o de distribuição. Isso não vai acontecer com quadrinho digital. Por quê? Porque distribuição é como isso chega nas localidades. E aí nós vamos falar sim de produto físico. Não há como a gente pensar em distribuição pensando nesse caso em produto digital. Produto digital você faz download, produto digital você acessa ele lá por meio de uma plataforma de streaming. Mas distribuição implica no material físico chegando nas localidades. E para isso, sinceramente falando, nós precisaríamos de uma tiragem maior dos quadrinhos, no caso dos quadrinhos mensais e encadernados de capa cartonada, e não só isso, nós precisaríamos também de uma logística e uma efetivação de trabalho por meio da distribuidora que de fato fosse bem feito e chegasse onde precisa. E a gente sabe que isso não acontece. Nós sabemos que o Brasil é imenso, nós sabemos que deve ter uma série de problemas para isso, ou de dificuldades para isso acontecer, mas nunca vai ser resolvido o problema de distribuição com o quadrinho digital. Sabe? O quadrinho digital, sim, ele vai resolver o problema dessa questão aí com acessibilidade, mas nunca, sob hipótese alguma, vai ser resolvido com distribuição. A outra coisa que a gente deve considerar também a respeito de quadrinho digital é qual é exatamente o delay que isso vai ter. Porque nós temos hoje aí um ano, né, de diferença entre a publicação nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A gente comprar quadrinho digital com um ano de diferença, eu não sei se isso também é muito atraente, sinceramente falando, né? Eu vou comprar um quadrinho digital que está saindo aqui no Brasil, mas faz um ano que saiu lá nos Estados Unidos. Eu não sei se isso é muito atrativo para as pessoas. Por quê? Porque aí a gente sempre vai encontrar o problema do scan. E aí você vai falar para mim, mas João, lá nos Estados Unidos tem as plataformas e tudo mais, e tem a DC vende quadrinho digital, a Marvel vende quadrinho digital, você tem caminhos lá para comprar quadrinho digital. De fato tem, e deve vender muito bem. Só que existe também um elemento que lá nos Estados Unidos também tem scan, cara. Sabe? E o scan não parou lá nos Estados Unidos, mesmo com todo o aparato possível que eles têm lá de oferecer o produto de forma digital. Os caras continuam produzindo scan, os caras continuam escaneando os quadrinhos, produzindo scan e colocando para ser baixado na internet. Os scans que a gente tem traduzido aqui vêm de lá. Ora, os caras dão acesso, é baixado e aí é feito, apaga os balões, né, no caso, os caracteres, e coloca a tradução. Então, essa questão não parou o scan lá. Não vai parar o scan aqui. Isso é certeza absoluta, né? Mas poderia diminuir. Talvez, se houvesse algumas coisas. Primeiro, um preço muito acessível e segundo, uma diferença de esse hiato mais compacto, menor, sabe? Por quê? Porque um ano é muita coisa e aí vai entrar todos esses elementos. E eu sinceramente falando, eu acho que aqui tem que ter uns 3 ou 4 meses de diferença só para poder realmente, de repente, talvez, hipoteticamente, o quadrinho poder ser acessível ou ser interessante de uma forma digital a partir disso daí. Há quem pense também que os quadrinhos digitais vão ocupar o lugar das mensais. Pode até ser, entretanto, caso isso aconteça, a grande pergunta para quem consome material físico é: você consumiria mensais em formato digital? Ou você continuaria baixando seus scans numa boa em formato digital e lendo assim? Mas por quê? Porque também existe um outro elemento nisso, que é a questão de que muita gente, inclusive eu, né, a gente lê scan também para tirar dúvida e tomar decisões sobre quais quadrinhos comprar, né? Então você não vai comprar um negócio só para você tirar dúvida, sabe? Então, nesse caso, talvez uma plataforma com um monte de gibi lá fosse muito mais funcional do que, na verdade, ter um site, né, para a gente ir comprando eles de forma separada. Isso é algo a se pensar. Mas mais ainda é saber que eu acho que quadrinhos digitais, uma hora dessa realmente vai pegar no Brasil. Eu acho. A segunda coisa é, talvez sim, as mensais parem de ser publicadas em dado momento e sejam substituídas por quadrinho digital. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que saber sim lidar de verdade com scan nesses casos, justamente para que, por meio
do quadrinho digital haja um preço realmente acessível e que tenha um delay bem menor para as pessoas realmente se interessarem pelo material digital. A gente sabe que a Panini está querendo lançar aí alguns mangás, né, em formato digital, e eu acho que isso para fazer uma experiência, para ver se funciona ou não funciona, e eu acho também que dentro dessa coisa toda a experiência é válida, mas eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar, se vai querer realmente, se isso fosse realmente funcional, é diminuir essa distância, né? Mas eu torno a dizer, quadrinhos digitais não resolvem o problema de distribuição, resolve o problema de acessibilidade, né? Se bem que, se a gente for olhar de certa forma, essa questão da acessibilidade, ela de certa forma também é suprida pelo próprio scan. Então isso dá muito pano para manga, isso dá muito para se conversar e de se discutir bastante sobre o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona, que testes poderiam ser feitos e por aí adiante. Fato é que existe sim uma crise editorial, existe sim problemas de distribuição, existe sim problemas de preços elevados e todas essas coisas que muitas vezes tornam difícil o acesso. Agora, muitas vezes também a gente vê um e-book, né? Um e-book aí que é quase o preço do quadrinho físico. Então, ou do livro físico, né, muitas vezes. E se for para lançar quadrinho digital, que se de repente a gente nota que vai atrás, um quadrinho, por exemplo, custe R$8 e o download dele custe R$7,50, isso não funciona muito não, porque isso também não é oferecer acessibilidade, né? Isso é dificultar o serviço, daí sim que as pessoas vão atrás de scan, porque basta dar um clique e você pega e tem o gibi lá no seu computador e você vai ler numa boa do mesmo jeito. Enfim, são questões a se pensar, são questões a se considerar, são questões que a gente precisa dar uma amadurecida no pensamento para ver como é que vai ficar aí o futuro dos quadrinhos no Brasil e se de fato os quadrinhos digitais são realmente a solução para alguma coisa ou talvez dificulte mais ainda as coisas dependendo dos preços que se pratique. Bom galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal a crescer e conte aí para os seus amigos do Eu Leio Gibi. E não vá embora antes de deixar seu comentário dizendo aí o que você pensa dessas questões, o que você acha de quadrinho digital, você acha que funciona, não funciona, você acha que é uma boa, você acha que as mensais devem realmente ser substituídas pelo quadrinho digital e como você tem enxergado esses problemas de distribuição e também desses problemas todos que as lojas online têm passado. Conversemos, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E se caso você tenha alguma dica a deixar também aí para bate-papo quadrinístico, não se faça de rogado, deixa aí também as suas dicas, porque as suas sugestões, porque elas também são muito importantes aqui para a melhora do canal. Bom galera, é isso aí, eu fico por aqui, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.